estamos analisando exercícios e hoje, analisando o exercício na rodana alta, um exercício que tem diversas variações, na verdade, no aparelho de rodana alta, na execução, que nós vamos também demonstrar essas variações, mudando um pouco a ênfase do grupo muscular e uma certa polêmica quanto à execução de alguns exercícios. Chamo a atenção de vocês já no começo da videoaula de hoje, que a abordagem polêmica nós vamos deixar para uma outra videoaula, onde nós abordaremos só a questão da puxada por trás e puxada pela frente, onde a barra se posiciona atrás da cabeça e à frente da cabeça, que é aí que gera verdadeiramente a grande polêmica. Hoje nós vamos abordar algumas variações que não há essa polêmica e a mudança de ênfase muscular. Então a videoaula de hoje visa mais analisar variações do exercício e identificar os grupos musculares trabalhados e não entrar no discurso ou ainda no fomento da polêmica, que isso será, volto a dizer, uma temática de uma outra videoaula especificamente sobre isso. Bom, mais uma vez o Jefferson vai me ajudar na videoanálise de exercício de hoje e nós vamos primeiro fazer a execução mais clássica que tem, que é executada pela puxada. O Jefferson vai fazer agora a puxada pronada, com a pegada bem aberta pela frente, né? Então aqui essa é a execução mais clássica que tem do exercício de puxada. O indivíduo mantém um alinhamento corporal, isso é um ponto importante, manter o alinhamento da coluna vertebral. Sempre mantendo esse alinhamento, ele vai fazer daí uma adução dos ombros com flexão do cotovelo, que é o que está sendo executado aqui. Então a carga faz a abdução e a extensão do cotovelo, e a força muscular tensiva vai fazer a adução do ombro e flexão do cotovelo. Uma liberadinha aí. Então o que acontece? O movimento ele é baseado na articulação glenumeral, ombro, e baseado também na articulação do cotovelo. A coluna vertebral participa do movimento, mas dando uma sustentação para a cintura escapular em termos de estabilidade. Dessa forma, nós não devemos estar movimentando com a coluna vertebral, e sim mantendo-a estabilizada com as suas curvaturas normais e fisiológicas, para que dessa forma, mantendo as curvaturas normais e fisiológicas da coluna vertebral, dê uma sustentação para o tronco e principalmente para a cintura escapular, já que as escápulas também se movimentam fortemente nesse movimento de puxada. Então vamos rever: coluna estabilizada, bem estabilizado para que as escápulas possam se movimentar, um movimento dinâmico que visivelmente pode ser notado é glenumeral e cotovelo, mas as escápulas também trabalham associados ao movimento glenumeral. Então nós temos três articulações se movimentando de forma dinâmica: cotovelo, ombro e escápulas. Quando nós fazemos a abdução do ombro, as nossas escápulas vão rodar lateralmente. E quando nós executamos a adução do ombro, as escápulas rodam medialmente. Então aí tem um envolvimento muscular. Agora pensando nos músculos que atuam na execução clássica, em músculos que atuam nas escápulas, em músculos que vão atuar no movimento glenumeral e músculos que vão atuar no movimento de cotovelo. Então mais uma vez vou pedir para o Jefferson executar, nós vamos começar a analisar alguns detalhes aqui. A carga sempre para cima, seguindo a tendência do cabo, sempre para cima. Então o cotovelo ele é estendido pela força do cabo, pela força tensiva do cabo. E a força muscular de tração ela é executada no cotovelo, analisando única e exclusivamente o cotovelo, é executada pela flexão do cotovelo. Então força concêntrica, força excêntrica no cotovelo. Força concêntrica, flexionando o cotovelo, força excêntrica. Então no cotovelo, quando a flexão do cotovelo é fase concêntrica, a extensão do cotovelo fase excêntrica. Com isso nós colocamos então os flexores do cotovelo em ação: bíceps braquial e o braquioradial. Lembrando que o braquioradial entra de uma forma até significativa também nesse movimento, já que ele é flexor do cotovelo e trabalha bem quando a pegada é neutra. E como nós estamos nessa pegada, ela também se posiciona de forma neutra para fazer a pegada, colocando o braquioradial de uma forma bem eficiente também no trabalho. Então, os três flexores do cotovelo entram bem, de uma forma bem significativa nesse movimento. Então, nós temos, além de outros grupos musculares do tronco, que nós vamos analisar já logo na sequência, nós temos os três flexores do cotovelo entrando de uma forma significativa no movimento. Então, esse é o momento de análise de cotovelo. Agora nós vamos passar para a análise de glenumeral, de ombro. Vamos lá então, Jefferson. Então o que nós podemos analisar? Com a barra aduzido, agora o ombro está abduzido pela tensão da barra,
força tensiva muscular faz a abdução. Então, abdução glenomeral, adução glenomeral. Então, a força é de aduzir ombro e a carga faz o movimento de abdução. Então, fase concêntrica, fase excêntrica, agora analisando e fechando o foco em ombro, fase de abdução excêntrica, movimento de adução concêntrica. Ok, Jefferson? Então, analisando agora o ombro, os músculos adutores glenomerais, nós temos aí o principal músculo adutor glenomeral, o latíssimo do dorso, ou grande dorsal. Um músculo forte, grande, que fica posicionado em toda a região das costas, da parte superior, abaixo das escápulas, até a parte próxima da lombar, se fundindo e fixando-se à face lombar. Então, ele envolve toda a musculatura das costas. Por isso que esse exercício é conhecido como um exercício para as costas, embora nós acabamos de visualizar que também entra o trabalho do bíceps braquial e braquioradial. Mas o músculo grande dorsal, sendo um músculo grande, um volume muscular bem grande, posicionado na região das costas, é o principal motor do movimento para glenomeral em adução. Então nós temos aqui um músculo grande das costas trabalhando, caracterizando logicamente o exercício como um exercício para a musculatura, principalmente das costas. Só que além do latíssimo do dorso como um músculo adutor forte, nós temos também outros grupos musculares que vão participar dessa adução, contribuindo de forma significativa também. O músculo peitoral maior, na sua porção inferior, também é um forte adutor glenomeral. Então nós temos, além do latíssimo do dorso, um músculo peitoral, só que na sua fase mais inferior, no seu feixe mais inferior, como um músculo também coparticipante na adução glenomeral. Agora, lembrando que nós estamos fechando o foco de análise em glenomeral e não em cotovelo. Então, nós conseguimos agora aqui registrar dois grupos musculares coparticipantes do movimento de adução. E, além disso, um ponto importante de análise aqui é o tríceps braquial. O tríceps braquial, uma das suas porções, a porção longa do tríceps braquial, ela tem origem nas escápulas. E essa porção longa que tem origem na escápula, ela também participa dos movimentos glenomerais. Além da porção longa do tríceps braquial, obviamente ser extensor do cotovelo, ela participa da glenomeral, do movimento glenomeral em adução e em extensão glenomeral. Nesse movimento aqui de puxada na rodana alta, como a adução glenomeral do ombro, então o tríceps braquial também é coparticipante do movimento. Então, diante do que eu falei até agora, nós vamos fazer uma experiência agora com o Jefferson de anatomia palpatória e nós vamos palpar nesses grupos musculares que eu acabei de registrar, para nós podermos ver, e essa é uma experiência que você também pode fazer como um treinamento pessoal, fazer uma experiência de anatomia palpatória para verificar se realmente esses grupos musculares estão tensionados durante a execução do movimento, gerando intônus. Então isso nos provará que eles realmente estão participando do movimento. Então é o que eu vou fazer agora com o Jefferson, essa experiência que vocês podem repetir também para comprovar. Vamos lá, Jefferson. Pode fazer a execução com calma, tá? Não precisa acelerar. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou palpar na musculatura do braço. A gente consegue perceber a musculatura do bíceps trabalhando com a palpação, devido à flexão do cotovelo. E se nós palparmos, se vocês fizerem experiência e palparem a região de baixo do braço, vocês vão perceber também uma tensão do tríceps braquial na sua porção longa. Se palparem, obviamente, a lateral, aonde fica posicionado o grande dorsal, vocês vão perceber o trabalho do latíssimo do dorso, do grande dorsal trabalhando. E se palparem frontalmente a região do peitoral, vocês vão perceber também o peitoral na sua porção inferior também trabalhando. Com a anatomia palpatória, eu palpo regiões musculares e percebo o tônus do músculo, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, e isso vai nos provar que há realmente um trabalho tanto de tríceps braquial, sua porção longa, como dos flexores do cotovelo, bíceps braquial e braquioradial, quanto de peitoral na sua porção inferior e principalmente o motor primário glenomeral, o latíssimo do dorso. Então, palpando também a execução, palpando o indivíduo durante a sua execução, nós conseguimos ver esse tônus muscular e nos prova, através da técnica da anatomia palpatória, que esses grupos musculares realmente estão trabalhando. Para nós fecharmos a análise do exercício, nós temos que analisar o movimento da cintura escapular. Então as escápulas, durante a abdução glenomeral, as escápulas rodam lateralmente e na força tensiva de tração de adução glenomeral, as escápulas rodam medialmente. Com isso, a musculatura rotadora medial das escápulas está atuando e atuando de forma significativa
nesse exercício para mobilização, para movimentação das escápulas. Quais são esses grupos musculares? Basicamente nós temos trapézio na porção inferior e principalmente romboides, como músculos rotadores mediais da cintura escapular. Então, nesse sentido, o que acontece? Além dos movimentos dos grupos musculares que estão atuando em glenohumeral e cotovelo, como nós já discutimos, nós temos um forte trabalho, principalmente de romboides, já que o romboide é um músculo fortemente envolvido, romboide maior e menor, na rotação medial das escápulas. Mais uma vez, isso caracteriza o músculo ou o exercício puxada na rodana alta como um exercício para as costas, porque caracterizado isso, o exercício para as costas, por um trabalho do latíssimo do dorso, do trapézio na sua porção inferior e um pouco da sua porção medial e principalmente romboide maior e menor. Isso caracteriza fortemente esse exercício como um exercício para costas. E nós podemos ver que a musculatura envolvida no exercício de costas, parte dela está envolvida no movimento glenohumeral e parte dela está envolvida na movimentação de cintura escapular. Esses são pontos importantes na discussão e na análise do exercício puxado na rodana alta. Além disso, reto abdominal, se vocês fizerem a anatomia palpatória durante a execução, vocês vão perceber que o reto abdominal está contraído, porque ele está com a função de estabilização do tronco. Ele busca a estabilização que eu falei no começo da videoanálise de hoje, estabilizar o tronco, manter uma boa postura para uma boa execução. E o reto abdominal se torna fundamental nesse exercício. Então nós temos músculos dinâmicos atuando, produzindo o movimento, e nós temos músculos atuando como sinergistas estabilizadores, através de contração isométrica, no caso aqui, o reto abdominal. Vamos lá de novo, Gerson, fazer um resumo aqui. Então, postura do tronco bem alinhada, bem equilibrada, o reto abdominal é fundamental. Se fizer a palpação do reto abdominal, vai perceber uma tensão do reto abdominal para essa estabilização. O movimento de cotovelo, flexão e extensão atua sobre os flexores do cotovelo. O movimento glenohumeral atua sobre o latíssimo do dorso, porção longa do tríceps braquial, e atua também sobre peitoral na sua porção mais baixa. O deltoide posterior também tem uma atuação na puxada aqui também, nessa atuação, deltoide na sua porção posterior. Ok, Jefferson? E a musculatura de trapézio atua no seu feixe inferior, movimentando cintura escapular junto com os romboides. Esses são os grupos musculares os principais atuando. Claro que nós poderíamos também ter uma discussão das pegadas, que nós temos os flexores do punho, que também estão atuando, mas aqui estão atuando de uma forma mais na pegada, para sustentação, do que propriamente para a execução do movimento de puxada. Então esses são pontos importantes do movimento de puxada, são os principais grupos musculares no movimento clássico do exercício de puxada. Numa próxima videoanálise de exercício, nós vamos analisar algumas variações do movimento de puxada, e essas variações de exercícios, nós vamos verificar que nós podemos modular um pouco os grupos musculares atuantes, ou seja, nós podemos acentuar o trabalho de um grupo muscular e minimizar o trabalho de um outro grupo muscular, fazendo modificações na técnica de execução. Mas isso nós vamos deixar para uma próxima videoanálise de exercício. Lembrando vocês que as perguntas, os questionamentos são muito bem-vindos, nós teremos o maior prazer em responder a vocês as perguntas, algumas dúvidas sobre programação de treinamento. Então, interajam conosco através do site, pode postar lá a sua pergunta, a sua dúvida, nós teremos o maior prazer em responder. Um outro detalhe, se você quiser receber sempre no seu e-mail pessoal todas as postagens que nós fazemos de domingo a domingo no Treino em Foco, faça um newsletter. Na coluna da direita nós temos lá o newsletter, onde você coloca o e-mail pessoal, faz um registro, uma confirmação do seu e-mail pessoal e você vai entrar no nosso banco de dados. Todas as nossas postagens vão sair direto também no seu e-mail. Então você vai ter uma condição mais fácil de acessar e verificar quais são as postagens que o Treino em Foco está fazendo. Volto a lembrar, de domingo a domingo. Era isso, pessoal, por hoje. Um grande abraço, até a próxima videoanálise de exercício.